Boa tarde, galera da Rádio Chirus. Esse é mais um programa aí, Grenal é Grenal, o último programa do ano. A gente que recebeu aí no estúdio móvel da Rádio Chirus aí vários convidados, pelo lado do Grêmio, pelo lado do Inter. E hoje, não diferente disso, estamos aqui com um gremista e um colorado, né? O Márcio Soares aí, que é comunicador da rádio, está chegando também para integrar a mesa daqui a pouquinho. E temos um retorno de um colorado e o outro que está ficando cativo já aí na Rádio Chirus também, né? Pelo lado do Grêmio, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, audiência. Boa tarde. Estamos aí de novo, então. E retornando ao programa aí, o Gabriel. Já participou aí com nós, junto com o Felipe Paz aí, um dia desses, e tá voltando aí. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. E boa tarde, ouvintes. E vamos lá, vamos pro debate aí, né? Vou começar perguntando então pro Gabriel, que é colorado, né? Defende as cores do seu clube. Comemorou a vaga, Eduardo? Eduardo, Gabriel. Bom, o que eu posso te dizer? Eu acho que a gente tem que pensar no antes e no depois, né? Quando o Inter começou o campeonato, existia uma expectativa muito grande, e até o meio do campeonato, em função de que o Inter sempre se manteve ali no G4, né? De que o Inter pudesse conseguir o título. Só que, considerando uma gestão do Luigi, eu acho que a gente saiu muito no lucro de estar na Libertadores, e acredito que agora ele saindo, né, e entrando um dos outros dois candidatos, que eu acredito que vai ganhar o Vitório Pífero, acredito que a Libertadores vai ser mais um estímulo para que essa nova direção que vai entrar consiga, se Deus quiser, chegar no Mundial ano que vem. Mas vamos esperar com muita calma, porque a gente não pode criar muita expectativa, né? E já acredita que o Inter passa pelo Figueirense e assume a vaga direta ou vai para a pré-Libertadores, hein? Eu acredito que é essencial, né? Tudo bom, Márcio? Tranquilo? Chegando o Márcio aí no estúdio móvel aí da Rádio Chirus. Eu acho que depois do sorteio dos grupos da Libertadores ontem, ficou muito claro que o Inter precisa ganhar esse jogo, em função de que ele vai escapar do grupo em que está o São Paulo e outros times. E tu pegar na primeira fase da Libertadores um grupo muito complicado, já pode trazer todo um problema. O ideal é que se pegue esses times mais fortes no decorrer da Libertadores, para que tu consiga ir numa evolução durante ela. Até foi considerado o grupo 2, indiferente se Inter ou Corinthians cair, o grupo da morte aí, né? Vem o São Lourenço, que é o atual campeão, né? Tem o São Paulo e é o Danúbio, né? O outro time que esse de repente é o mais fraco aí. Mas a gente não pode falar, porque no grupo da morte da Copa o mais fraco classificou em primeiro, né? Então a gente não sabe, né? Não, e o próprio Grêmio, né? Tinha um grupo difícil na Libertadores desse ano e classificou em primeiro, ganhou quase todos os jogos. Exatamente. Márcio, vou fazer a mesma pergunta aí que eu fiz pro Gabriel. Comemorou a vaga do Inter? Não. Não? Não. Acredito que... É o único colorado que não comemorou a vaga, né? Eu acredito assim, que com tudo que eles tinham, todas as oportunidades, não foi feito mais que obrigação. Sabe, eu acho que no mínimo era pra brigar pelo título. E não pra chegar desse jeito, do jeito que chegou, dependendo do gol do Paulão, do Fabrício, Fabrício é herói, né? Né? Nem tanto, né? O Márcio, que é comentarista aí da Colorado aí na rádio, nas transmissões dos jogos do Inter, ele repete uma frase que eu vou perguntar aqui de repente pro Gabriel também dizer assim. Ele não sabe até quando dura a sorte do Abel. Que diz que o Abel é o cara mais sortudo que tem no futebol. O Abel é um... E tem a chance do Abel continuar essa sorte do ano que vem aí, né? Do jeito que tá indo. Bom, eu queria só te responder em relação ao Abel. Eu já assisti um vídeo de um jornalista muito conceituado, em que ele faz análises táticas com treinadores. Eu acho bem importante isso, porque normalmente tu vê assim, comentaristas falando de situações muito genéricas, tu não consegue ver a visão de um técnico, né? Eu acho que o Abel ele tem um conhecimento prático, só que ele cria uma afetividade com os jogadores que acaba atrapalhando os julgamentos deles. Então o que ele acaba fazendo? Ele já pecou isso alguma vez no Inter,
por exemplo, quando ele insistia no Michel, numa Libertadores, e toda a torcida sabia que aquele não era o melhor jogador. Como ele insistiu agora no Rafael Moura. E o Inter tendo o Ailon no banco. Então eu acho assim, o próprio Valdívia que decidiu a vaga da Libertadores do Inter agora, é um cara que foi pouco utilizado. Então assim, ó, eu acho que os julgamentos do Abel atrapalham ele muito. Acredito que ele tem sorte também, mas sorte todo campeão tem que ter um pouco, né? Não adianta. A sorte dele é maior que a dos outros. A sorte dele é maior que a dos outros. Porque não. Eu acho que o Inter conseguiu a vaga da Libertadores naquele gol do Fabrício contra o Atlético Mineiro, né? Aos 49 lá decretou que a sorte do Abel realmente estava estabelecida, né? Já contra o Goiás. Paulão de bicicleta, aquelas coisas. Essas coisas que não acontecem tão cedo, tu não vai ver de novo acontecer, entendeu? Aquele lance contra o Santos, né, do Aranha lá, que entregou o jogo no final daquele jeito. Também, fez um recuo de bola do gol do Aranha. E entre os dois treinadores, Tite, ontem a gente até recebeu a informação ali na rádio que o Tite está até com pré-contrato com o Corinthians, que praticamente descartado, apesar da oposição aí, que, né, seria um nome forte da oposição do Inter. Ficou naquela de ou permanece o Abel, ou tem o Mano Menezes, que tá saindo do Corinthians. Ontem até a gente comentou ali na rádio, eu dei um palpite ali que eu achava que de repente o Argel era uma boa aposta. Tem gente que tá acreditando agora que o Klemer fica por causa da campanha. Você tem alguma preferência por treinador? Eu gosto bastante do Muricy. Do jeito que o Muricy trabalha, do jeito que ele conduz as coisas. Como ele não sai de São Paulo... O São Paulo tá na Libertadores também, né? Então é difícil. Dificilmente vai sair. Cara, é que na verdade tem... Ou assim, ó, se tu quiser trazer um treinador novo, por exemplo, que nem o Argel, ou apostar no Klemer, tu tem que mudar o elenco. Se tu quiser manter esse elenco, tu tem que trazer um treinador que venha ali e ponha e domine o vestiário, entendeu? Porque se tu trouxer, por exemplo, o Argel, vai dar metade do gauchão vai estar demitido. Porque os caras vão engolir eles, entendeu? O vestiário vai engolir ele. Não sei, ou tu chega pro treinador, ó, isso aqui tu tem carta branca. Se tu quiser mandar embora quem tu quiser, vai ser feito. Ou tu dá essa liberdade e essa autoridade pro treinador, ou senão não adianta. Vai continuar, vai trocando o treinador e nós vamos continuar. Principalmente pra quem tem o D'Alessandro no plantel como capitão. E não só o D'Alessandro, sabe? Não só o D'Alessandro. O cara vê ali, por exemplo, que nem o Fabrício deve ser uma pessoa muito difícil de lidar em vestiário. Sabe? Já tem um grupo ali que já tá há mais tempo, já tem uma coisa que já tá formada. Tem o Alex, que foi vitorioso, tem o Nilmar. Então, né, é um grupo meio cascudo, que nem se fala no futebol, né? Já tem uma bagagem nas costas que... eu acho que aconteceu isso com o Fernandão, né? O Fernandão não deu muito certo ali, um pouco por causa disso, também não tinha tanta... Mas assim, entrando numa Libertadores, o Inter não vai apostar num treinador novo, assim, que não tem experiência. Eu acho que essa equação treinador e grupo, isso aí é sempre uma coisa que me incomoda no Inter. Porque eu muitas vezes vi ótimos grupos com treinadores de pouca experiência, e muitas vezes vi grupos ruins com treinadores de boa experiência. E daí nunca fechava, né? E eu acho que, por exemplo, o time de 2005, que quase ganhou o Brasileirão, se não tivesse acontecido tudo aquilo, ele conseguiu unir um técnico de boa experiência, que era o Abel, ele já tinha uma experiência, e um grupo que se consolidou depois de pegar uma Sul-Americana, de ganhar, enfim. Eu acho que se vai trazer alguém para a Libertadores, tem que ser um técnico que consiga segurar o vestiário do Inter. A gente sabe que Klemer não segurou o vestiário, então eles não vão colocar o Klemer de novo. Eles não vão fazer nenhuma aposta. E também vai depender de qual diretoria que vai ganhar a eleição. Porque eu ouvi que o candidato que não foi para a eleição final aí, ele queria trazer o Luxemburgo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que existe uma ideia de trazer o Nelsinho Batista, né? Nelson Batista que fugiu do Inter e nenhum colorado vai esquecer isso. Então assim, a gente tem que saber que dentro de um contexto tem que ser um cara fidelizado com o Inter
e tem que ser uma pessoa que segure o vestiário, senão A não. eleição Mas tá meio já- que garantida, assim, né? Eu acho que o Pífero não tem... Não escapa do Pífero. Porque em tudo que a gente escuta na mídia aí, reportagem perto do estádio, pega os associados, a grande maioria, É. ele tem quase 70% do... E o pior é que foi o Pífero que colocou o Luigi lá onde ele tá hoje. Sim, exatamente. Eles vêm eles todo, vêm. eles vêm todo da mesma. Eu, assim, ó, dentro, escutando, não sei, o que vocês comentarem e também o pessoal, eu acho que o nome mais perto de é o Abel permanecer pra Libertadores. Pois é. Porque qual é o outro Não, que tem. vai ter no mercado? Seria o Mano Menezes, que Mas vai o sair Mano- do Corinthians, mas... O Mano Menezes é fraco. E diz a lenda que o Mano Menezes é colorado, né? Não, mas eu acho o Mano Menezes bem limitadinho. O Mano, na verdade, ele se formou como técnico no Inter nas divisões de base, né? Por isso que, de repente, começa E ele ganhou uma segunda divisão com o Grêmio, né? Ah, ele é muito mais identificado Ganhou com o uma Grêmio segu- do que com o Inter. É, né? mas ele começou na base do Inter, né? Ele começou na base do Inter, né? Mas ele foi campeão da Série B com o Grêmio, campeão da Série B com o Corinthians, E a Copa do Brasil com o Corinthians. e a Copa do Brasil com o Corinthians, o Ronaldo jogando tudo praticamente naquela vez, né? Então eu deu acho uma... bem difícil que o E Inter não vai tem mais contratar nada. o Mano Menezes. E não sabe? tem Não mais tem mais Não é uma o grande perfil do campanha, um Inter. grande trabalho. Eu, por preferência, preferia o Tite. Preferia. Acho que a maioria dos Eu colorados acho que preferia o Tite, todos, né? né? Um baita treinador. Eu não quero de jeito nenhum Celso Roth, de jeito nenhum. Não, o Celso Roth é só. E... Depois da metade do ano ele arruma um emprego, né? Celso E, Roth. tipo, É, esses, quando ele tá com a esses corda no nomes pescoço, que, ele- que não dava nem pra ver Oswaldo de Oliveira, não. Não. Sabe? Um dia eu quero que o Inter tente fazer como o Grêmio já teve que fazer várias vezes, de alçar esses treinadores novos pro mercado. O Grêmio conseguiu isso com o Tite e conseguiu isso com o Mano Menezes, né? Mas na atual, O próprio Filipão, Pro né? Felipão, né? no atual estágio do Inter, hoje é muito difícil. O Inter tem um vestiário que é um vulcão, aquilo ali, ó. É muita liderança lá. Ou tu tem alguém que chega chutando a porta do vestiário quando perde e chega botando o dedo na cara e gritando com todo mundo, ou se não é aquilo ali que vem acontecendo. Isso que eu acho difícil o Abel sair, É. porque o Abel tem o grupo Isso. na mão, né? Pelo Do menos que a os gente tá jogadores falando é estão difícil o Abel abraçando sair, ele. né? Agora eu Mas- considero, não sei o que tu acha, mas eu considero que se o Inter investisse num atacante para a próxima temporada, de peso, um cara bom mesmo. Tipo Walter, assim. Não. De peso. De peso no sentido que se garanta numa artilharia. A gente Sim. fala mal do Fred na Copa do Mundo, mas o cara acabou artilheiro do brasileiro, né? Sim. A gente tem que pensar o seguinte, com o Rafael Moura não dá mais. E com Além- o Wellington Paulista também não tem. Tu diz além do Nilmar, que já é esse jogador. Que o Neymar, pra mim, ele não é aquele atacante É o de segundo meio de área. atacante, Ele né? é um cara pra vir na velocidade, isso aí todo mundo sabe. E toda vez que botaram ele de costas, ele não rendeu nada. Se falou muito por durante um característica. tempo no Tyson, né? Que poderia voltar pro Inter aí. Não volta. E também ele é a mesma característica, eu acho, que do Dilmar, né? Não, mas eles já jogaram junto. Jogaram juntos. Eles jogaram junto. Eu gostei muito desse Tyberson, achei assim, um cara bom, mas ele é da posição do Neymar, na minha opinião. Né? Tem o Maurides, né? Que O vem da Maurides venda ainda- sub-20 aí. O Maurides ainda é sub-20. É, Faz uns. tá na promessa, né? Mas o Maurício não Maurides foi o faz cara que uns fez a 12 anos pirueta que e ele- quebrou o pé. Foi. É, eu acho que O foi Maurides- por isso que ele voltou. O Maurides está uns 18 anos, faz que ele é sub-20. E não passa qualidade, mas tudo bem. Eduardo, deixa eu te perguntar então uma coisa. O que faltou pro Grêmio esse ano? A gente Tem uma hora ordem só de alfabética? tempo. tem só mais 20 minutos pra falar. Olha, eu vou começar dizendo o que a gente tem pro ano que vem, né? Goleiro. E treinador, E né? treinador. Filipão diz que fica. Eu acho que o resto, sei lá, não... tem uma base mais ou menos formada ali, né? Mas a gente precisa de lateral, a gente precisa de zagueiro, pelo menos um zagueiro de um pouco mais de qualidade ali para compor a defesa melhor. Tem os guri da base ali, né? Tem um volante, esse Wallace, pode ser que de repente com um cara bom do lado ali ele se firme, né? E a velha questão, né? O articulador, que faz uns anos aí que o Grêmio tá atrás e não encontra. Esse eu acho que achar eu no falei em mercado. todas as transmissões do Grêmio esse ano. Eu acho que quando eu tava cobrindo o Grêmio, que eu disse que o Grêmio, eu nunca vi um time jogar com 3 volantes e 3 atacantes, né? Isso é só esse ano que aconteceu no time do Grêmio. 2 anos, ano passado É. também. O último armador que o Grêmio teve, eu acho que foi o Douglas, não foi? Foi o Foi o Douglas. Douglas. Que, aliás, já surgiu a especulação dele voltar. Ai, não, essas aí é... Aliás, o Grêmio também tem hoje o boletim das 11 hoje que eu falei. O Juliano se operou do pubis, né? E só Pois é, volta eu em vi. fevereiro Só de vi. 2015. Ele fica, eu E vi, o Pedro Jeromel também operou também, o ombro, vai hoje,
e só volta em março de 2015. Fica um bom. Deixa eu ver se eu me lembro. Na verdade, quando era o Douglas, era o Tcheco junto, não era? Não eram os dois? Não. Não, O Thiago jogou com o Diego Souza. Ah, tá. Douglas veio depois. Mas os dois eram articuladores. Os dois né? eram articuladores, um Aí tu canhoto vê, e um destro. O Grêmio saiu de 2 articuladores pra nenhum, né? O Grêmio, na verdade, aquele time do Luxemburgo, onde se gastou horrores de dinheiro, e eu acho que foi ali que o Grêmio começou a despencar, onde ele contratou Marcelo Moreno, Kleber, Elano, Zé Roberto. Ele gastou um dinheirama, que é onde sobrou quem? Sobrou o Zé Roberto, que era banco com o Anderson Moreira, o Filipão que tornou ele lateral. Vamos combinar que esse Já ano deu também, já foi, né? já deu, acho Acabou. que deu. Ele é um cara que pra grupo é muito bom e tudo. Eu Mas acho que nesse o final de Roberto ano joga mais que muito guria. joga mais que muito guri, Não, mas ele mas já tá hoje sem já perna, segundo tempo mas ele já nós morre, pegamos aí já o jogo passa do do último meio de jogo do campo. Grêmio contra o Bahia, o William Barbio aquele, eu acho que o Zé Roberto sonhou com ele, porque Deitou e rolou deitou em cima até dele. Mas aí tu me explica uma coisa, como é que o cara joga com 3 volantes e o lateral tá sempre tomando nas costas. mas é que tá, é isso que eu Exato, mas aí tem alguma coisa na tática que tá errada, né? é. Tem Mas alguma coisa que tu tem que organizar eu no acho, time, né? eu acho que tu Também. eu acho que o Grêmio falta marcação esse falhou esse também. 10 e não sei se vai ter condições de trazer alguém também, porque o Grêmio tá quebrado, né? É O verdade. Dudu vai Tem que embora, improvisar, né? Alguma Alan coisa, Ruiz já né? foi. Ah, deixa eu te todo mundo- perguntar. O que tu acha, Eduardo? O investimento que foi feito no Juliano, se fosse feito esse mesmo investimento no Dudu, tu não acha que teria valido mais a pena? Acredito que sim, mas é que a gente falar agora fica Não, fácil. claro, né? eu tô pensando agora, né? Porque eu Sim. sei que falar antes é... Tu disse se não tivesse comprado ainda o Juliano e fosse comprar um dos dois agora. Daí com certeza o Dudu seria prioridade, né? Até Eu porque não, ele sei, jogou eu não muito vejo, mais. eu não vejo o Dudu como um baita Também, jogador de bola. também não acho que Ele seja jogou as assim, últimas um 3 grande partidas que jogador. fez. Ele Depois faz do um Grenal, ele fez o ele correrio. fez um correrio, ele faz um correrio, ele chega na cara do gol e não consegue chutar. Eu não sei, Porque antes... muita gente elogia ele, mas eu não, é que nem o Luan, eu não sou Mas, muito... não, eu acho que é diferente acho que um pouquinho do Luan. Eu O acho que o Dudu ele tem... sei, não me chama muita atenção como Ele jogador. tem a questão da velocidade, assim, né? Isso é difícil de tu achar no futebol hoje, né? Então, Sabe- nem que seja pro sabe o que grupo, que eu é acho bom que o ter um Dudu- atacante assim, de velocidade. O lado bom do Dudu, né, Eduardo? Eu considero a velocidade, mas também o fato de que ele é incisivo. Ele não é um tipo de meia ou de atacante que só vai pela lateral, só tenta ir pelo meio. Sim. E ele sempre passa na velocidade quando ele consegue o drible. E ele desarticula, ele faz uma desarticulação da defesa que eu vi no Grenal. Sim, Na eu- defesa ninguém se achava porque ele passava voando pra tudo que é lado. Mas enfim, eu concordo, é um isso aí jogador que é instável, né? Mesmo para um grupo, Ele é assim, instável, ter um jogador exatamente. desses, assim, nem que seja para entrar no segundo tempo, é muito útil, assim. Ele me lembra muito o Juliano quando tava no Inter. Tinha o jogos que era Juliano muito bom, o Oscar também era assim, jogos muito bons, jogos que não aparecia. Sim. Mas eu acho que daí é um jogador Não sei novo. se para ser titular, né? Porque para ser titular eu acho que aí falta um pouco para ele ainda, assim, mas para Eu grupo sou seria meio... um jogador eu, interessante. assim, pra de ter. mim achar um jogador bom, assim, esse jogador é bom, Eu não vejo, assim, ó, um craque jogando bola no Brasil hoje. Nós estávamos falando de meia, assim, qual time que tem um meia bom? Um cara bom mesmo que desequilibra. O Alex, Tem o do Então, Curitiba, que tá mas velho já. Que Não. aposentou, né? bom ou Acho que craque? sim. Ele aposenta agora. Bom ou craque? Craque, bom, o cara que É desequilibra. craque é difícil, Bom, o craque é O difícil. craque não tem. O Craque não tem. O cara que pega a bola e define um jogo. Ah, vamos combinar que o único eu craque, eu acho que o único craque que o brasileiro que existe Neymar. hoje é o Neymar, né? É o Neymar. Não, isso sim, mas nós estamos falando aí, o cara diz, tá, mas aí tu vai procurar onde tu vai trazer quem? Tu vai para Argentina, para Uruguai trazer jogador desse nível? Não, aí não traz. Até é que o mercado hoje não tem, vai ter. Exatamente. Aí quando o Grêmio fala em trazer o Douglas, né? Mas é que Mas aí, Não, mas eu vai- acho que vai pra por fazer o onde que o tem, Douglas né? faz, tu procura na base, Exatamente. tu tira um cara e tu não precisa pagar 300 mil, 400 mil por um. Pode Sim. pagar por um. É a mesma guri coisa da base, que eu ouvi entendeu? ontem, o pessoal tava comentando que estão pensando no Montijo no Inter. sim, tá bem forte Tá a na especulação. China. Tá Só bem que daí eu forte. fico pensando, tu tem Alex, tu tem Arangues, tu tem... Claro que o Arangues e o Alex não são na mesma posição. Mas são- o D'Alessandro e o são do Montilho top são de muito bola. parecidos. D'Alessandro, A não ser o Montilho é um pouco mais rápido, né? Mas tu não, vai. não. Mas tu. não acho Eu tão fico pensando. parecido. Mas eu fico pensando assim, D'Alessandro, Montilho, Arangues e Alex, tu tem que botar dois só a jogar, né? Quem é que tu vai botar no banco aí? ele vai fazer o que fez esse ano, vai recuar o Arangues, O Arangues pra segunda ou função. vai avançar, nunca vai deixar na posição que ele joga bem. É um nome que. É isso que eu não entendo. Esse dia eu também tava comentando o Carlinhos, lateral esquerdo do Fluminense, tá saindo do Fluminense.
E a dupla Grenal ninguém ainda questionou em trazer esse lateral. Pra mim é um bom jogador pra dupla Grenal, né? E ninguém questionou. Ninguém pensou, o Grêmio que tá sem dinheiro, ninguém pensou naqueles que saíram do Botafogo lá, tem um lateral também, como é que é o nome dele? Júnior César. Tem o próprio Sheik. O Júlio César O Renato, aquele meio do Botafogo, um jogador também. Não, ele não é do Grêmio. Mas o Júnior César eu acho que foi um que brigou com o treinador. Eu acho que talvez pelo extracampo, então eles não querem. Pode ser. O Grêmio tem a volta aí do Marcelo Moreno, tem a volta do Kleber. O Marcelo Moreno é uma moeda de troca e tanto, né? Tu pode pegar uns 2 jogadores ali do Cruzeiro. Tu chega numa conclusão assim, né? Daí vocês estão especulando Douglas, estão especulando Montijo, estão especulando, né, tudo na dupla Grenal. Aí traz esses jogadores que tem grande chance de não dar certo. Aí depois chega no final do ano, por causa de uma partida, foi o que aconteceu, daí o Inter e o Grêmio vão lá no STJD brigar porque o Corinthians escalou um jogador irregular. Sabe? Não adianta. Os caras brigaram, mas o Inter tomou 5 da Chapecoense. O Inter tava ganhando de 2-0 em casa do Figueirense, tomou 3 no segundo tempo. Aí tu quer brigar pela escalação de um jogador? Não. Entendeu? Por exemplo, o Grêmio perdeu os 2 jogos pro Curitiba. Sim. Entendeu? Perdeu os 2 pro Vitória. Tu não faz a tua parte e daí depois tu quer apelar pra uma coisa, sabe? E pelo que dá pra ver, ano que vem vai continuar do mesmo jeito. É que a briga tanto, acho que do Corinthians, é que na verdade isso é uma série de coisas que acontece que a gente sabe que o Corinthians beneficiado. Não, né? Eu não acredito, é o peso político. É a mesma coisa Sim. Como a gente já comentou aqui no Rio Grande do Sul. Entre a federação puniu a dupla Grenal e puniu os clubes do interior, eles vão punir o clube do interior. A dupla Grenal eles não vão bater, entendeu? O peso político ainda é muito grande. Claro que é. Tem. Mas deixa eu fazer uma parte, Márcio. Eu acho que ontem ficou demonstrado que tem uma coisa que o Inter ainda valoriza, que eu acho que é o diferencial do Inter em relação ao Grêmio, que é a questão da categoria de base. O Inter foi campeão ontem da Copa do Brasil Sub-20, e eu olhei o jogo e tem jogadores promissores ali que com certeza o primeiro gol do Inter é uma coisa mais linda do mundo. E um cara chutou em curva aquela bola. Tu não vê muito jogador. Alisson Farias, eu acho o nome dele. E assim, o Grêmio ele tá começando aí nessa linha de novo. Eu vi que ele ganhou um campeonato, fazia muito tempo que ele não ganhava aqui no Sul, né? Foi o Sub-17, né? Mas assim, o Grêmio tem que pensar muito nessa questão de categoria de base. Porque se tu observar, o Inter tá na Libertadores, porque o Valdívia fez um gol ali no final e segurou aquele jogo que tava complicado. Mas assim, durante o campeonato tu viu que muitas vezes a gurizada de base tem esse Alan, que tá agora na zaga, eles estão evoluindo e estão se juntando com jogadores mais velhos. Não adianta tu, por exemplo, criar uma base e ter um monte de jogador de mais experiência no time e não juntar eles para eles pegarem essa experiência. E até acaba acontecendo assim, daí tu forma uma base que nesse time sub-20, tudo. Aí tu vai aproveitar 2. Os outros jogadores vão pros outros clubes, dão certo em outros clubes e daí depois tu acaba formando o atleta, acaba formando o jogador e acaba, no fim das contas, liberando para outros clubes começar a ganhar. Olha o Ricardo Goulart, né? Ricardo Goulart, o Lucas Silva, né? Lima. Que o Ricardo Goulart. Ele é bom jogador. Ricardo Goulart. Ele é um jogador mediano. Ele teve azar que ele pegou a fase que o Damião tava muito bem, né? Mas o Cruzeiro deu muita sorte também, assim, num grupo que ele montou para ser campeão, né? Tanto que ele fez um primeiro turno excelente, porque no segundo turno caiu muito o rendimento, perdeu a Copa do Brasil merecidamente pro Atlético, que deu 2 bailes de futebol, né? Sim. Mas eu acho que em relação a isso que tu falou, Gabriel, o Grêmio esse ano, quando chegou o Filipão e pro ano que vem, o Filipão fez muito isso. Porque o Grêmio terminou o campeonato, revelando um pouco ali o Wallace, que ele apostou, né? Ele agora lançou o Everton, né? Que entrou nesse último jogo. O Eric, que entrou também no último jogo. Também muito bom jogador. Tem um cara que eu observei na base do Grêmio, que ele teve uma oportunidade só, mas foi pouca, que é Nicolas Careca. É um atacante também, muito bom jogador, que de repente ele vai ser obrigado esse ano, né?
Mas a tu fazer concorda? essas apostas aí, porque não vai ter dinheiro. É que mas que aquela acontece? necessidade, A necessidade. Pra gente botar jogador de base, é a única coisa que tem o quê? É a necessidade, e Mas- falta de dinheiro, porque Mas senão. tu concorda comigo que muitas vezes existe um preconceito dos próprios treinadores cascudos com os jogadores de base. O que acaba acontecendo? O Marcelo Groi ficou tanto tempo na geladeira e agora se mostra um baita de um goleiro, né? Sim. O Inter com o Alisson Também. no gol e o Dida perdeu espaço porque realmente o Alisson tá matando a E fome. porque ele se machucou. Mas o Alisson Dida entrou porque o Dida se machucou. falhou né? demais Foi também. É que que o nem o Muriel Alan também. Costa. É que nem o Alan Costa. O Alan Costa entrou porque ele é o seguinte, o Alan Costa nem falava o nome dele. Porque tinha o Índio, tinha o Juan, tinha o Hernando e tinha o Paulão. O Paulão era titular absoluto no começo pro Abel, né? Aí o que aconteceu? Ele perdeu o Índio, perdeu o Juan e perdeu o Paulão machucado. Ele foi obrigado a botar o guri e o guri se firmou no time, né? Mas com certeza acho que as divisões de base são um instrumento que tu não pode. É que na verdade é ali que tu vai ganhar dinheiro, né? É ali que vem a tua receita. Se tu não formar o jogador, no Brasil tu não tem uma condição que nem na Europa, né? Tanto em marketing, em administração, sabe como é que funciona. Então o que tem? Se tu não formar jogador que tem mão de obra, né? Se tu não formar esse jogador e tu não vender, os clubes vão quebrar. É. Vão acabar quebrando, porque só o dinheiro da televisão não dá. Não. Pagando o salário que eles pagam E eles pros atletas. adiantam os dinheiro na televisão, não sei quantas vezes. Pagando porque- o salário que eles pagam para jogador, por exemplo, que nem pega a folha de um clube é 8 milhões, 9 milhões por mês. Entendeu? Se tu não vender um jogador, se tu não tiver um jogador ali da base pra fazer, tu não adianta. Tu não, E outra coisa, né, Eduardo? Até eu ia te perguntar isso. Tu notou que depois da eleição do Grêmio, simplesmente aquele assunto de assumir a arena sumiu? Foi jogada política, né? Verdade. Mas claro que é. Foi jogada E política. aí, será que... Porque pro Grêmio é muito importante gerir a arena. Claro, com certeza, né? Até E agora porque ainda deu receita esses e rolos tudo com a mais, AS aí, né? Eles estão com Isso aquele aí negócio. tá. Mas é impressionante mesmo como o Grêmio não revela atacante, né? Assim, faz muito tempo que tu não vê um atacante da base se destacar e ganhar espaço no time. Também assim. não ganha espaço, né? O Lucas Coelho surgiu aí, mas ele teve poucas chances também, né? De jogar. Tem esse Nicolas Careca, tem o Everton, tem o Everaldo também, que foi pro Figueirense aí. O Argel elogiou um monte ainda ele. Mamute. Né? É que também né? do Grêmio ainda, Qualidade, pra, né, pra mano? te lançar agorizado e pra te botar, o Grêmio também tem um que já tá um tempo sem ganhar nada. Então isso já pesa. tem Já tem pesa aquela bastante. coisa, já tem aquela pressão, tu entendeu? Que qualquer jogadorzinho que entrar ali e fizer 1, 2 gols, os caras já vão tirar Sim. pra Deus, entendeu? Então o que acontece? O guri quando entra da base ali, que ele vai entrar pra jogar ali, ele já entra com aquela pressão, não, já tem que entrar, já tem que fazer. Tu tocar 2 vezes na bola, tu errar uma, no terceiro lance que tu pisar na bola, a torcida já vai te vaiar. É. Sabe, tem todo esse processo ainda em cima, que é bastante complicado. E pegar o gancho do Márcio aqui e já perguntar pro Eduardo, assim, nós estamos quase encerrando aí. Obrigação do Grêmio ganhar o Gauchão de 2015, Eduardo? Obrigação, vá. Ou não? Cara, eu acho que pela falta de títulos aí dos anos, né? Acaba que Porque é uma obrigação. O Grêmio né? que vem jogando a Libertadores aí nesses últimos 3 anos, ele sempre diz que não ganhava o Gauchão porque tinha que priorizar a Libertadores. Agora é Aí o tu entra contrário. com o time B no Gauchão. Agora tá ao contrário. Eu acho que é obrigação ganhar o Gauchão e disputar pra ganhar a Copa do Brasil, né? Porque também é um título que Eu acho que eu comentei até com o Márcio, Tá acho que a alcance. Sul-Americana pro Grêmio de 2015, ela se torna uma competição viável. Por quê? Porque ela te dá a vaga e não vai ter nem Cruzeiro, nem Atlético, nem São Paulo, nem Inter, né? São 5 times aí que são o top do também. futebol e que não vai ter, né? Mas aí tu não disputa a Copa do Brasil, se Disputa. disputa as Entra duas. mais adiante. Eu te falei no primeiro programa que eu participei, né? Que o Filipão ele vinha pra limpar a casa do Grêmio, mas que esse ano ele ainda ia estabilizar. E ele de fato fez, ele construiu uma defesa que foi a menos vazada do campeonato, se não me engano. Sim. Sim. Ano que vem, Filipão é 3 copeiro. volantes. Ele pegou um Palmeiras destruído que só tinha um jogador e conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Então. Que era o Barcos, né? Não, o Fábio Assunção, como é que é? O Marcos Assunção. É o Marcos Assunção. E o Barcos fez gol, né? E o Fez Barcos. 2 gols no Olímpico ainda, eliminou o Grêmio, né? Então dá pra acreditar nos campeonatos de Copa. Com o Filipão eu acredito que sim. Agora, em relação ao campeonato brasileiro, esses que precisa de mais equipe, daí é muito. E precisa de dinheiro.
E o Grêmio não tem dinheiro pra montar a equipe pra tem ser uma o coisa que o campeão Luiz Felipe brasileiro. sempre faz nos times dele, que é a bola parada, né? E o Grêmio não, E não tem, nada. porque de não tem bola articulador. parada. Normalmente o articulador é que cobra uma falta. Pega no Inter lá o 10. Quem é o 10? É o D'Alessandro cobra a falta. No Curitiba, quem é o 10? É o Alex cobra a falta. É. Né? O próprio Douglas no Vasco. Ele Ou- tem 6, 7 gols, né? O Douglas no campeonato. Ou tu ter laterais qualificados que saibam fazer um cruzamento, né? E aí, que é Márcio, uma mas coisa a que o própria Grêmio também não vantagem tem. do Inter tá disputando em paralelo a Libertadores e vai favorecer o Grêmio. Foi por isso a minha pergunta pro Eduardo. Se era. né? Se o. Né? Aumenta a pressão em cima do Grêmio, né? Agora, né? Sim. Ligeirinho, Gabriel e Márcio. E o Inter, o que precisa pra. Vamos botar, pra ser campeão da Libertadores. Digamos assim, precisa 3, 4 contratações, 2. E o foco principal, assim. Eu acho que o Inter precisa ter reservas para os laterais, que a gente viu que quando ficou sem laterais a gente se quebrou no Grenal. A gente precisa de um atacante e de um defensor de peso, porque meio campo a gente tá bem. A gente tem um problema na defesa e no ataque. E eu acho que com isso o goleiro já tá ótimo também. E, obviamente, um treinador que saiba enxergar o futebol de uma forma mais moderna. Né? Eu, assim, que eu acho, assim, contratação, assim, se for contratar, tem que contratar um cara pra vir pra ser titular, entendeu? Porque se é pra contratar, por exemplo, quem nem fez esse ano lá, pra trazer o Paulão pra zaga, então tu pega da base. Tu já tem o sub-20, tu já tem ali um jogador pra compor o grupo, tu tem. E eu acredito, assim, ó, trazendo uns 4, 5 cara, mas Todos titulares. pra vir pra ser titular, não adianta o cara vir aqui pra disputar a posição. Daí não adianta. Eu acho que uns 5, assim, trazer mais um atacante, os 2 laterais eu acho que o Inter precisa, que no Inter não tem. Não tem. Ou o cara chega na linha de fundo e não consegue cruzar uma bola pra dentro da área. Só que o problema, por exemplo, tu vai tirar da onde 2 laterais? Ninguém tem. Ninguém tem. Entendeu? 2 laterais, eu acho que a zaga, os 2 zagueiros dá pra deixar. E eu acho que o Inter precisaria de um volante mesmo, sabe? Tem Não- o Elton Silva, né? Ou o Elton Martins, que era de São Paulo, Isso. tava Que operou, lesionado e é. e agora volta pra pré-temporada, E né? eu Fica até a penso- metade do ano no Inter. É. É bom jogador. É volante. É. E tem o Igor. E, O Igor vai sair pelo E que eu tem vi, o Bertozzi, graças a né? Deus. O E o Berto, Jorginho, então o é por Bertozzi isso, da é base, isso que eu digo. é. Se é pra apostar entre trazer um cara que nem o Igor ou. Então bota o Bertoldo jogar então. Sim. E o Entendeu? Jorge Henrique vai ficar pro ano que vem pra Libertadores. se o Abel ficar, ele fica. Ainda bem. Vem cá, Se o Abel ficar, fica o Jorge Henrique e fica o O He-Man. Bolatti volta do Botafogo? Volta. Fica. Volta. Tem mais Ah, isso. Tem mais. tem o Tem Bolatti. Bolatti. E o Dátulo não volta? hein? O Dátulo não. volta, né? O Dátulo foi vendido, né? Podia voltar, né? Eu acho. Eduardo, e o Grêmio? O Grêmio tem que ver o Precisa Marcelo comprar, Moreno, né, comprar cara? 11 jogadores Será ou que o não? Marcelo Moreno vai ser aproveitado? Não fica. Acho que não. Acho que não fica. Aproveitar o bom momento dele e ganhar o que dá pra ganhar em cima Até dele. porque ele vai jogar Libertadores no Cruzeiro. O Cruzeiro já disse que quer ficar. Se bem que ontem surgiu o boato que o Cruzeiro ia tentar o Fred, né? Que o Fred tá desgostoso lá com o Fluminense. Eu ouvi que o Cruzeiro ia tentar o Guerreiro. Porque o O melhor centroavante aí porque o jogando no Guerreiro Brasil hoje. parece que a pedida Baita dele, centroavante. pro Corinthians, ele ganha 500, né? Daí ele pediu 800. E o pode. Corinthians não tá muito disposto a Ah, Guerreiro mas incomodou então- do e daí, Blumenau, que tá e louco. daí parece que o Cruzeiro também ia estar. Mas se o Cruzeiro E vai aqui? trocar de centroavante, então não vai ficar com o Não vai Moreno. ficar com o né? Moreno. Mas o Moreno não tem clima pra ficar no Grêmio. O Moreno, Mas, pai eu dele, não- decretou guerra com ele. É, não é difícil. Não, mas eu digo E o assim Kleber que é volta? um jogador Volta na metade do ano só, né? o Moreno é um jogador que pode dar dinheiro pro Grêmio, né? Contratar quem precisa. Aproveitar que ele tá no momento bom e O tentar ganhar Atlético alguma Mineiro que é o Kleber. Sério? Sério. E Também o, surgiu- e o Rafael Moura. E o Rafael Moura também. Foi os oferecido- dois. Foi Vá, oferecido. vá com Vai. Deus. Tu imagina o Rafael Moura e Kleber no Atlético Mineiro começa a fazer gol de tudo que é jeito lá, daí eu tô louco. Ó, a mesma coisa Aí o que eu vou aconteceu falar, né? com o Jonas. Aí a gente vai se reunir aqui e vai dizer, tá, e o que aconteceu com esses dois? A mesma coisa que aconteceu com o João. É? O João não fazia E gol, onde é foi que que o tá o Atlético jogo começou a hoje? fazer gol. Onde é que tá o jogo hoje? Olha aí. Então tá, gurizada, vamos já encerrando aí esse último programa. Eu queria agradecer aí a presença. Valeu, aí, Marcão. Só ia perguntar pra vocês, foi merecida aí a vitória do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro? Foi justo? Eu acho que é interessante como um time do mesmo estado puxa o outro, né? Isso já aconteceu com o Inter e Grêmio. Eu acho que isso aí é essencial para os times crescerem.
E mostrou também que não existe, não precisa aquela coisa de priorizar, né? Porque ambos ficaram no G4, não, o Atlético tá fora, né? Mas tá em quinto ali, mas não precisou. E ambos foram pra final da Copa do Brasil, né? E a gente sempre tem aquela coisa. O próprio Inter priorizou esse ano, né? E o Grêmio também priorizava quando tava na Libertadores. Eu acho que é uma. Fica de lição aí pra dupla Grenal, né? Priorizou muito e não ganharam nada. Foi isso que aconteceu. Mas então tá, a gente vai voltar aí agora só no ano que vem aí com Grenal e Grenal, né? Vamos trazer Gauchão, vamos trazer Libertadores, né? E a gente segue na nossa programação normal até o dia 15 de dezembro, depois a gurizada da rádio entra em férias aí, né? Tem que o ano todo aí de Copa do Mundo, transmissões. Tem os amistosos do Trianon pra comentar. Tem o evento do D'Alessandro, dia 27, aí tem os amigos do Márcio contra os amigos do outro, tem agora no final de ano é uma beleza, né? Amigos do Rafael Moura contra os amigos do Kleber. Estamos bem arrumados. Então tá, galera, foi um privilégio aí ter estado com os amigos aqui, falando sempre de futebol. A gente volta com a programação normal da rádio e esse programa, você sabe, vai ao ar aí no YouTube e também na página do Facebook da Rádio Chirus, facebook.com/Rádio Chirus. Um grande abraço, boa tarde.